Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio Mulheres Unidas. Hoje eu tô aqui com a Lu. Olá. E se apresenta, Lu. Olá, eu sou a Lu, da Leve Fit Lu, onde a gente trabalha com marmitas personalizadas, doces, salgados, sem glúten, sem lactose, alguns também. Hoje nós vamos estar fazendo uma receita que não tem glúten e nem açúcar, mas ainda tem um pouquinho de lactose. E hoje, em especial, ainda que é sem açúcar e sem glúten, né? Sem glúten e um pouquinho de lactose. Mas muitas mulheres, muitas pessoas têm a crença de que sem açúcar, será que é gostoso? Ou sem glúten, sem lactose, nossa, não tem nem cor a comida, não tem gosto. E tá aqui a Lu pra provar pra vocês que não, que dá sim pra comer bem gostoso e saudável. Inclusive, hoje a receita é uma cheesecake de morango. E não digo saudável, mas ela é funcional, né? Sim, porque a farinha de amêndoas, que é a farinha que nós vamos usar como base, ela é uma farinha low carb. Ela tem calorias, mas ela é uma farinha muito mais saudável, ela tem muitas vitaminas também. O xilitol, que também é um adoçante que a gente vai usar, ele é extraído do milho, ele é um adoçante natural. Ele tem um índice glicêmico onde que um diabético pode usufruir desse sabor todo, porque ele não aumenta, não faz o pico de glicemia, entendeu? Então, o que acontece? Pode comer tranquilamente, na quantidade correta. Olha aí, ó. Que maravilha, hein? Porque geralmente você pensa, vou comer um docinho, será? E se culpa porque vai comer um docinho. E agora vocês vão aprender a fazer um doce que é um tanto quanto saudável e funcional, até como a Lu trouxe ali pra vocês, né? Às vezes tem diabetes, acaba tendo, né, várias restrições, assim, do açúcar em si. E o legal mesmo é, aos poucos, você ir eliminando, fazendo essas substituições, né, do açúcar. E hoje vai ser a prova real aqui que dá certo, né, Lu? Com certeza. Então, e uma curiosidade sobre o xilitol, ele também tem um estudo sobre ele que ele evita a cárie. E ele ajuda a flora, ajuda a não ter cárie e ajuda a flora intestinal. Ele cria probióticos naturais no intestino. O xilitol? Olha só, porque assim, até onde eu sei, o açúcar comparado pega lá uma droga, né? E compara o açúcar, ele tá aqui, o nível de vício é muito semelhante. Exatamente. Eu até vi pesquisas que era até mais do que a droga em si. E agora, você falando que o xilitol ele evita a cárie, porque na cárie, o que mais causa a cárie? O açúcar. Isso aqui evita a cárie. Nossa, que contraditório, né? Super. Nossa, que legal. Então, ó, já fica até a dica pra vocês. E o xilitol, ele dá pra substituir totalmente o açúcar? Totalmente. Em qualquer coisa? Qualquer coisa. E o nível de açúcar, de caloria dele, é 40% menor do que qualquer outro tipo de açúcar. 40%? Ele é bem menos calórico também. Né? Mas como eu sempre falo, né? Todas as comidas, mesmo que sejam saudáveis, elas têm calorias. Mas são calorias saudáveis. E o doce dele, você vai ver que não perde nada para qualquer outro. Nós temos outros adoçantes aí, temos a estévia, temos o eritritol, temos açúcar de coco, né? Temos outros tipos de açúcar também, polidextrose, açúcar de maçã. Algumas, como a estévia, dependendo da quantidade que você coloque, ela fica com resíduo meio amargo também, se você coloca numa grande quantidade. Por isso que a estévia sempre é o mínimo do mínimo. Entendi. São alguns doces específicos que se faz com ela. Por isso que o maior que se usa mais é o xilitol nas receitas saudáveis. Que é o que é a base do teu doce ali. Isso mesmo. Então ó, já ficou aqui um segredinho pra vocês, né? Porque às vezes realmente eu já fiz receita com açúcar demerara. E ele ficou mesmo esse amarguinho aí. E você vê, o açúcar demerara ele é mais saudável que o açúcar branco, mas porque ele é menos refinado. Mas ele é açúcar. Ele é açúcar, exatamente. O açúcar de coco, ele é açúcar. Entendeu? Então, assim, o que a gente pode considerar de adoçante saudável é o xilitol, eritritol, açúcar de maçã e a estévia. Porque daí eles saem dessa base do açúcar e entram ali pro adoçante que você falou, saudável. Que bacana, que legal. E assim, dentre todos os adoçantes, o mais saudável ainda é a estévia, tá? Que é um adoçante natural. Esse, você pode encontrar ele é extraído do milho, da framboesa, ele é tirado desses alimentos, né? Olha aí, ó, viu? Não é só receita, porque eu ia falar bem-vindos, né? Que eu falei pra vocês me ajudarem a encontrar o nome aqui pro nosso programa. Eu ia falar receitas, mas além de receita, né? Porque trouxe
Porque é legal você trazer eu gosto muito de quando eu vou mudar algum hábito na minha vida ou alguma coisa assim, saber o porquê que eu tô fazendo. Uhum. E, né, quando você sabe que, o xilitol, olha a diferença do xilitol e o açúcar. Aí faz mais sentido você querer fazer uma receita assim, né? Sim. Então, mão na massa. Vamos lá. A mesa é toda sua. Eu vou apresentar para vocês o que a gente vai usar para fazer a base da cheesecake, tá? Aqui a gente tem farinha de amêndoas, 150 gramas, tá? Daí aqui eu tenho 50 gramas de xilitol. A base da torta é feita com farinha de amêndoas, xilitol e 30 gramas de manteiga sem sal. Pode usar a com sal também, não vai dar alteração nenhuma na massa, mas sem sal ela vai ficar melhor. Daí depois a gente vai usar para a cobertura, para fazer o recheio da torta, o cream cheese. Eu trouxe esse light para ele ficar mais saudável ainda do que ele já é. E daí nós temos também aqui, eu já trouxe pronta uma geleia de morango, que a gente vai deixar na descrição para vocês como ela é feita. Mas é muito simples. É apenas o morango com a água mesmo que ele já solta, né? Porque ele é bem molhadinho. Quantos morangos, Lu, que dá para fazer ali? Nessa daqui eu devo ter colocado, Sheila, uns 15 morangos. Por quê? Porque ele dá bastante, mas quando vai cozinhando ele reduz muito. Porque você vai colocar o xilitol e o morango para cozinhar. Então o que que acontece? Ele vai soltar muita água e você tem que deixar ferver mais. Vamos ilustrar aqui, né? Peguei o morango, são 15 morangos. Eu tiro aqui lá, né? Faço aquela higienização, tiro ali, não preciso picar nada. Eu coloco ele inteiro lá. Pica porque fica mais fácil e o tempo de cozimento diminui. Entendi. Tá? Daí você tira essa partezinha verde, pica bem picadinho e põe na panela, sem água, sem nada. E tipo, de 15 morangos, você pode pôr uma xícara de xilitol. E quando ele estiver bem cozido, que você observe que tá quase todo o morango desmanchado, você vai colocar meio sumo de um limão. Por quê? O limão vai ajudar a ficar mais viscoso, mais grosso o caldo da geleia. Só isso? Só isso. Eu digo só isso porque, ó, morango, xilitol e limão. Não foi nem água. Não. Não vai. E até quando ela trouxe, quando ela abriu isso aqui, sério, o cheiro disso aqui, gente. Infelizmente vocês não conseguem sentir, mas vocês conseguem fazer na casa de vocês e ver o cheiro maravilhoso que é. E eu até perguntei pra ela, tá, e se eu não quiser fazer essa geleia aqui? E eu quiser pegar a geleia do morango, porque a gente sabe que no mercado existem vários tipos de geleia, posso substituir pela geleia do mercado? Eu não acho interessante. Porque, querendo ou não, lá ela tem muito conservante, ela tem uma textura diferente que você vai ter que diluir ela na água para ela ficar mais líquida para você pôr sobre a geleia, sobre a cheesecake. Porque depois, na hora que eu estiver decorando para vocês, vocês vão perceber que quando ela está mais assim, ó, ela fica melhor. E quando é aquelas do mercado, o que que acontece? Ela já é bem mais dura, se você observar. Ah, é verdade. Vamos até mostrar aqui. Ó. Aqui, ó, para vocês verem. Aqui, ó. Olha isso, ó, gente. Olha a cremosidade que ela é, sabe? Tá vendo o brilho? E aquela do mercado, se vocês prestarem atenção, ela não tem esse brilho. Então, a do mercado, vou deixar até a colher aqui. A do mercado, eu não aconselho. Eu não aconselho a fazer com a do mercado. E assim, é tão fácil, tão prático e tão rápido, que eu acho que enquanto a tua base da tua torta tá assando, você já fez a geleia. Perfeito. E quanto tempo mais ou menos vai ficar nesse processo? A geleia demora 20 minutos. Nossa. Entendeu? Que é o tempo que a tua massa vai ficar lá. Porque ela vai ter que descansar depois. Quando você bater o cream cheese com o creme de leite, ela vai ter que descansar. O tempo dela descansar é o tempo dessa geleia gelar. Perfeito. Uma coisa terminou, essa já está pronto. Perfeito. Então, ó, façam ali como ela disse. Porque às vezes, eu já fui muito disso. Agora eu parei com esse costume. Mas antes eu pegava uma receita e eu pensava assim, não, acho que dá pra substituir, vou comprar do mercado. Então ela disse que vai mudar totalmente o resultado da torta, então não muda os ingredientes e nem a geleia em si, que é a geleia caseira, né? O que você pode mudar, essa que nós estamos fazendo hoje é de morango, mas a pessoa pode fazer de frutas vermelhas. O que ela pode usar além do morango aqui? Ela pode usar uma amora, um mirtilo, cranberry, entendeu? Ela pode pôr tudo isso junto e vai fazer uma de frutas vermelhas. Olha, ela que pode bonito. Acrescentar, pode fazer uma de framboesa também, que vai ficar super linda com aquele roxo bonito que ela solta. O negócio aqui é profissional, viu? Porque assim, a gente tem que ter uma variedade
né? Porque muitas vezes a pessoa, eu não gosto de morango. Ah, ótimo, mas você pode fazer de framboesa, você pode fazer de outras frutas também, né? Entendi. Não precisa ficar sim. só preso nele. Que seria o recheio, no caso. Né? Isso. Agora vamos lá então, gente. Eu já trouxe meio pesadinho, mas já trouxe a balança também. Daí aqui a gente vai colocar esse potinho. Vamos parar aqui. Certinho, hein? Viu? Daí aqui, ó, tara de novo. Já trouxe também o xilitol, tudo assim, a gente já traz tudo muito prático para poder trabalhar melhor, né? Porque assim, a base, você não precisa fazer ela tão doce, por quê? Porque nós já temos a geleia que vai xilitol, nós já temos o cream cheese que na hora que você vai bater vai ter o xilitol também, então você não precisa ter uma base muito doce. A gente precisa ter um docinho, mas não tão doce. Então, aqui eu tô colocando 30 gramas de xilitol. Daí agora, eu vou abrir aqui a manteiga. Eu vou colocando aos poucos, para quê? Para evitar que ela... Porque a farinha de amêndoa, ela já é uma farinha oleaginosa. Então, o que que é? Ela já tem um pouquinho de gordura. Então, se a gente puder diminuir a gordura da receita, a gente faz, né? Vai ficar saborosa da mesma forma. Vou colocar aqui 30 gramas. Daí a gente vai mexer com a mão até formar uma farofinha para que a gente possa colocar na nossa forma. A forma tem que ser a de fundo removível, tá, gente? Porque é uma forma mais fácil de você trabalhar. Porque como é uma receita, uma receita que você vai decorar, você vai tirar ela não dá para você fazer ela numa forma que nem você faz de bolo, aquela que você corta pedaços, sabe? Então daí tem que ser uma forma que tenha o fundo mais fácil de você trabalhar. Hoje eu trouxe essa daqui do fundo removível e para ficar mais prático também, você pode pôr um papel manteiga no fundo. Depois qualquer coisa eu ensino a cortar. Para quê? Para na hora que você for desenformar ficar mais prático para você. Entendi. E ali o processo é só com a mão. Isso. Daí se a gente vê que precisa de um pouquinho mais de manteiga, a gente coloca. Mas como eu falei, olha, tô sujando tudo o estúdio. Ela vira como se fosse uma farofa. Uhum. Porque assim, como eu falei, a farinha de amêndoa, ela é rica também em gordura, mas é uma gordura boa. Por isso que eu falei que ela é uma torta funcional, sim, né? Porque se ela tivesse outro recheio, porque o cream cheese, querendo ou não, ele tem carboidrato, né? Então, o que acontece? Não tem como ela ser uma low carb total. Mas a gente pode tentar fazer uma receita onde ela seja low carb. Ó, que nem, tá vendo? Você vai apertar, ela vai ficar assim, ó. Ela virou uma bolinha, tá? Bolinha. Então, esse é o ponto que a gente vai precisar. Por quê? Quando a gente for colocar ela aqui nessa forma, você vai ter que apertar ela. Então, daí, o que acontece? Quando ela assa, ela forma a camadinha pra gente poder colocar depois o cream cheese em cima, tá? Uau! Aqui tá pronto, a massa vai ficar assim. Não tem erro. Não tem como. Sabe o que ela me falou? Ela falou assim, olhe, até quem não sabe fazer arroz, eu acho, alguma coisa assim, torta. vai fazer a torta. Então, uma não boa tem notícia como, pra né, nós. gente? Deixa eu só tirar aqui. Daí aqui, Sheila, vou pedir uma gentileza sua. Abra pra mim só esse fundinho, esse papel. Isso. Eu já trouxe ele. Como que você corta? Aqui, ó. Com esse fundinho, você coloca sobre o papel manteiga, passa a caneta e corta com a tesoura. Fácil. Daí a gente vai colocar... Pode, por gentileza. Isso. Daí agora, hoje eu trouxe o desmoldante, tá, gente? Mas o que você pode fazer em casa? Aqui na forma, você pode pegar, passar óleo de coco nessa beiradinha aqui, porque depois você vai precisar desenformar a torta. Do ladinho só. Do ladinho, pode passar um pouquinho aqui no fundo, mas não tem necessidade, porque além de ser, você vai tirar esse fundo, a gente já colocou esse papel manteiga no fundo, tá? Então não tem necessidade. Mas daí a gente pega o desmoldante, eu só vou colocar pra cá pra não sujar gente, a Sheila, tá, eu achei esse tal de desmoldante, eu não sabia. Olha que praticidade. Pronto, isso. Tá? Adorei. Daí agora a gente vai colocar pra cá essa torta. E isso que já ficou pronto? Já. Daí a gente vai, a maior parte você vai colocando aqui, ó, nas beiradas. Vou colocar aqui que daí dá pra ver melhor. Aí. Aqui? Tá. Daí a gente vai apertando aqui, ó, nas beiradinhas, porque a beirada é a mais importante pra fazer, tá? Vai cobrir toda a beiradinha da sua forma. Aperta bem, pra depois
depois que assar, não desmanchar. Ver se toda a beirada tá completa. Daí o que você faz? Você pega esse resto de massinha e aperta aqui, ó. Por isso que eu falo, não precisa colocar tanta manteiga, porque a farinha já solta um pouco de óleo e você também economiza as calorias para comer outra coisa. Comer mais um docinho. Aí, às vezes, a gente é convidada para ir a alguns lugares. Daí traz a sobremesa. Pronto. Olha aqui. De um Se dia você pro outro, fizer isso você aqui, faz. vai arrasar, hein? Vai, gente. E É isso que eu ia te perguntar. Porque a gente sabe que o cheesecake, ele é gelado, né? Então, o ideal é sempre fazer um dia antes Sim. que você for Por quê? servir. Existem 2 tipos de cheesecake, tá? Tem um cheesecake em que levam ao forno para assar, mas esse vai o trigo. Ou você também pode fazer, mas daí vai mais ingredientes que acrescenta mais calorias. Esse que nós estamos fazendo, você vai fazer ele de um dia para o outro e ele não precisa nem ir ao forno. A única coisa que vai no forno é a base. Por quê? Porque a gente precisa que ela asse. Porque daí você vai colocar o cheesecake, o cream cheese, o creme de leite, o xilitol e uma gelatina sem sabor. Porque a gelatina, depois que ela gelar, ela vai deixar o cheesecake firme. Então não precisa nem ir ao forno. Você economiza de 2 formas, né? Economiza em calorias e economiza em gasto. Opa, né? Pronto. Fechou. Então a cheesecake fica melhor você fazendo ela de um dia para o outro, porque ela precisa descansar. Ela precisa, porque para você fazer a decoração dela, você vai ter que deixar ela na geladeira, tá? Daí, ó, a base está pronta, tá? Olha que lindinho que ficou. Vamos só amassar mais um pouquinho aqui para ficar bem legal. Outro segredinho também, gente, a massa, ela precisa que você pode me alcançar o garfo, Sheila, por gentileza? Ela precisa que você faça uns furinhos aqui nela. Para quê? Para que quando ela assar, ela não levante e faça como se fosse um miolo. Ela precisa, como se ela precisasse entrar um ar para que ela possa assar completamente e igual, tá? Olha só. Eu acredito, assim, que faz muita diferença essas dicas, assim, sabe? Não é só lá e colocar na forma e colocar no forno e tá tudo certo. Não, isso aqui faz toda a diferença, né? São pequenos detalhes que no final ele vai mudar. Ali tá? do furinho. Isso. Então, daí agora a gente já fez. Vai pro forno agora em torno de 180, 200 graus já aquecido por uns 20 minutos. Ou até que você perceba que ela aqui já está um pouquinho marrom. Não marrom, como eu posso dizer, amarelo, sabe? Douradinho. Isso, um douradinho. Porque daí você vai deixar ela lá mais um pouquinho, que ela desliga o fogo, deixa ela lá mais um pouquinho que ela termine de assar, para que ela fique crocante quando ela seca. Quando abaixa toda a temperatura faz toda dela. a diferença também, né? Que a massinha, ele é crocância, isso mesmo. Entendeu? Daí agora ela vai pro forno. Para o forno. Isso. Tá. Daí agora a base já foi pro forno, vai ficar lá até uns 20 minutinhos, ou até a gente notar que tá daquela corzinha que eu havia falado para vocês. E agora a gente vai bater o recheio, tá? Aqui nós colocamos 120 gramas de cream cheese, 100 gramas de xilitol. Aqui nós temos 15 gramas de gelatina sem sabor hidratada, tá? Que na hora que eu estiver batendo, e aqui o creme de leite. Quando eu estiver batendo esses 3 ingredientes, eu coloco essa gelatina no micro-ondas por 5 segundos. Para quê? Só para ela terminar de hidratar, porque vocês estão vendo que ela tá bem durinha? Quando você vai no micro-ondas, ela vai ficar bem líquida. Isso a gente coloca junto na mistura, que vai formar também para que ela fique bem firminha depois que gele, tá? A gelatina sempre tem que ser hidratada, não pode pegar ela direto do pacotinho e jogar. Colocar na receita. Que nem quando a gente faz os outros tipos de gelatina. Essa sem cor, essa sem sabor sempre tem que hidratar, tá? E ontem eu vi no mercado que tem umas vermelhas. Eu nunca usei aquela e eu acho que não vai ficar interessante. Sempre coloco a incolor, tá? Outra diquinha também. Então agora a gente vai colocar para bater aqui. Enquanto isso, eu sou assistente de cozinha, minhas queridas, vou lá hidratar a gelatina, isso, né? Isso, por gentileza. 5 minutinhos, tá, Sheila? Aqui você só colocou só gelatina. Só gelatina e um pouquinho de água. Tá. Eu já coloquei um pouquinho de água pra ela poder ficar desse formatinho. Você vai colocar uma gotinha de água e põe no micro-ondas pra mim 5 a 8 segundos, tá? Ok. Daí agora a gente vai bater o recheio, tá, gente? Eu tô colocando hoje um creme de leite 200 gramas. Vamos colocar aqui no liquidificador. Vou colocar também aqui o cream cheese para bater junto.
Vou bater um pouquinho, pelo fato que o cream cheese é bem grossinho. Daí depois a gente pega e acrescenta o xilitol, tá bom? Misturou bem. E o que a gente vai fazer agora? Vamos acrescentar o xilitol. E bate mais. Bate por mais ou menos uns 2 minutos. Por quê? Porque o xilitol ele é meio granulado. Então, quanto mais você bater, mais fininho ele vai ficar e não vai aparecer. Ó, eu vou mostrar para vocês. Aqui só temos o creme de leite, o cream cheese e o adoçante, tá? Ó, fica bem cremoso. Quanto mais você bater, mais cremoso vai ficar, tá? Vou bater mais um pouquinho e vou acrescentar a gelatina sem sabor. Isso mesmo. Uhum. Ó. Bateu, pronto. Essa é a mistura que vai para a cobertura da cheesecake. Cobertura não, né? A cheesecake depois que a gente trouxer a massa já assadinha, tá? Reserva até a massa ficar pronta. Daí, nesse intervalo que a massa está assando, a cheesecake já está batida, nesse intervalo entre fazer uma e outra, você pode já estar fazendo a geleia, né? Para evitar de comprar no mercado aquelas que não vai ficar legal. Ou seja, você vai ter que tirar um tempo aí. Olha que gostoso, né? Você tira um tempo, vou fazer uma receita. Não a louca lá correndo e com pressa, né? Quanto tempo ela pode reservar do tempo 100% dela ali, um momento curtindo, vou fazer uma receita. Quanto tempo? Não dá 1 hora. Olha só, pra menos de tudo 1 hora, isso, por quê? pra assar, pra bater. Sim, 1 hora. Por quê? Você vai precisar... Você viu como é rápido fazer a base. 20, 25 minutos ali, até, ou dependendo do seu forno, dependendo até pode ser menos. Então você assou, vai esperar ela esfriar, vai colocar a mistura do cream cheese com o xilitol e o creme de leite e a gelatina, bateu, reserva um pouquinho. Ah, esfriou a minha base, ótimo, coloquei, levo para geladeira. Vai ficar umas 4 horas, né? Porque você vai fazer sempre de um dia para o outro, porque a gente precisa ter esse tempo de descanso do cream cheese com a gelatina. Como é quando a gente faz gelatina em casa ou outras, a gente precisa daquele tempo. A mesma coisa com a cheesecake, tá? Perfeito. Precisa desse tempo de descanso para daí no outro dia você enfeitar da melhor forma que você acha mais interessante para você daí. Muito bom. Mas o tempo de preparo em si, 1 hora. Nossa, muito rápido, né? Uhum. E quando você olha e fala, nossa, como foi difícil. Já coloca o nível de dificuldade. Isso mesmo. Nível de dificuldade, de 1 a 5, qual é? 1. Como eu falei. Porque assim, não tem segredo. Não tem mirabolâncias. Você vai misturar uma farinha com uma manteiga e um doce, o xilitol no nosso caso. Amassou, sentiu na mão. Ótimo, amassou, virou uma bolinha, a base está pronta, não temos segredo aí. Colocar 3 coisas dentro do liquidificador para bater, não temos segredo também. Não é verdade? É como se batesse uma vitamina de frutas. Então agora é só esperar assar. Isso. Esperar assar e para depois decorar. Isso. Mas entendi. Como aqui a gente tem todo um tempo de agilidade, eu já deixei uma pronta para quê? Enquanto a nossa base fica pronta, esse creme já está pronto, que agora vocês já sabem, eu já trouxe uma base pronta para quê? Para a gente só decorar, colocar a nossa calda de morango, decorar ela e degustar. Vou lá pegar. Isso. Então eu trouxe a torta, a mesma base, a mesma receita que eu fiz aqui para vocês. Olha como é que ela está. Agora eu vou desenformar. Eu já soltei ela um pouquinho porque ela foi bem... Ó, por isso que tem que ter essas formas com o fundo removível, tá, gente? Aqui, ó, tem aquela partezinha de baixo. Você vai pegar uma faca normal, você vai achar aqui, ó. Meu Deus, eu tava tremendo na base essa hora, né? Ó, Aí se desmonta tudo. Super fácil, não tem segredo. Daí o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar aqui a geleia de morango, tá? Não tenha dó. E a decoração fica a seu critério, tá? Você pode colocar amora, pode colocar framboesa, você pode colocar qualquer fruta que você queira aqui na decoração. Vai a seu critério, tá? Hoje aqui vamos colocar morango e mirtilo, que eu acho que fica bem bonito, tá? Você pode tanto pegar um morango, eu já lavei, bem lavadinho. Você pode tanto cortar ele aqui no meio e colocar nas beiradas aqui, ó, que vai a seu critério. Ou você também pode cortar eles
e colocar só aqui no meio, assim, sabe? Pegue uns bem vermelhinho, bem madurinho, coloque aqui assim. Aí as pessoas vão falar, não, você não fez isso aí, você comprou. E você vai chegar naquela... E assim, uma dica para vocês. Quando fizerem e levar na festa de família, não fale que é sem açúcar. Não fale que ela é sem glúten. Deixem as pessoas se surpreenderem que dá para comer bem, saudável e com sabor, gente. Com sabor, porque o que a gente preza? Pelo sabor, não é verdade? Exato. Qual o nosso problema? Nós temos o preconceito. Ai, sem açúcar? Meu Deus, deve ser muito ruim. Já vai achando que é ruim. Né? Já vai com aquele julgamento sem nem nunca ter experimentado. E assim, gente, não tem como você me falar que uma torta dessa não é linda. Não existe. Que perfeita. Daí vai ter o critério se você quiser colocar mais mirtilo ou não. Gente, que coisa linda. Eu achei que ficou bem bonita. Que ficou essa torta. Linda, hein, Zé? Nossa, olha, dá um close nisso aqui. Olha isso aqui. Babando. 1, 2, 3. Babando. De torta mais perfeita é essa. Olhe, Lu, às vezes você vai numa panificadora comprar alguma coisa, numa confeitaria, alguma coisa assim, não tem algo tão suculento e tão bonito quanto essa torta. Parabéns. Muito obrigada, Sheila. Fico muito feliz pelo seu convite e espero que essa seja a primeira de muitas que a gente faça junto e com vocês. Com certeza. Então, agora, a parte mais difícil, ela disse, gente. A pior parte é essa aqui que eu vou ter que experimentar pra falar pra vocês se tá gostosa ou não tá. Vou dar um pedaço médio. Nossa. Isso. Eu tava... Sabe quando você sente o cheiro assim que a tua boca... A tua saliva tá salivando, juntando água na boca? Muito perfeito. Nossa, a perfeição, não sei se vocês conseguem ver daqui, aqui ó, tem uma camada branquinha, o que deixa a torta bonita, né? Então vamos lá. Eu não vou experimentar sozinho, você pega aí também pra você. Não, mas eu quero que você me diga o que você acha. Vamos lá, Zé. Maravilhosa. Ficou bom? Nossa, perfeita, perfeita. Eu nunca tinha comido isso daqui, seu. Não. Nossa, nunca que você chega pra alguém e fala que isso aqui não tem açúcar, que não tem glúten, ela não vai acreditar. É aquilo que a gente fala, maravilhosa. Né? É o preconceito das pessoas, né? Gente, olha só, olha isso aqui. Que delícia. Nossa, que delícia. Ficou bom? Perfeito. Assim, ó, perfeita. Perfeita é a palavra certa. Zé, vem aqui. Opa. Pronto, Zé, para de gravar. Para de gravar agora. Não tô nem... Eu não vi papel nenhum. Perfeita. Amiga. Sério, só façam. Só façam. Vão lá. Arrasem. Levem. Eu digo levem porque já me pediram algumas tortas algumas vezes. Natal, eu vou na mãe, alguma coisa assim, traz uma sobremesa. Eu vou na panificadora ou vou em algum lugar pra comprar. E assim, claro que às vezes você tem a sorte e também você vai em alguns lugares que realmente é uma delícia. Mas já aconteceu várias vezes. De levar uma sobremesa, ela tá linda, maravilhosa. Eu chego lá e... Ou às vezes ela tá meio passada do tempo, alguma Sim, coisa o morango... assim, né? O difícil do morango é assim, que você tem que trabalhar com ele fresco. Por quê? Porque ele solta muita água e ele passa muito fácil. Posso falar. Então se despeça das nossas queridas Muito maravilhosas. obrigada, gente, por estar aqui com vocês, gravando essa receita que eu acho que agora vocês têm um diferencial para fazer em casa, né? Para fazer em casa, para poder agradar a sua família, o seu pai ou sua mãe, se ele tem algum problema ali com diabetes, pode usar, pode comer. Passa para nutricionista, para o médico certinho, quais são os ingredientes e as quantidades corretas, que eu tenho certeza que o seu médico vai liberar para você estar fazendo isso para sua família. Gente, assim, eu só vou dar um pause aqui, porque ela me trouxe Eu trouxe um mimo para ela. 2. Aqui. Eu não sei se ela vai querer contar para vocês, né? Mas, quem sabe ela não passa a receita. Quem sabe? Olha isso aqui. O que é isso? Esse é um brownie de batata doce, feito com farinha de amêndoas, batata doce e cacau 100% e xilitol. E a cobertura é feita com ganache de cacau 100% e creme de leite.
Uau! Eu não sei se ela vai querer passar receita, né? Porque eu sei que isso daqui é o trabalho da Lu, então nós sabemos. Mas um bolinho de chocolate numa próxima, Um né? Uma receita de brigadeiro. chocolate, alguma coisa de ganache, né? O que vocês acham? E quem quiser também, quem for aqui da região de Curitiba e quiser contratar a Lu, é isso que é assim que fala, né? Contratar, me manda um Contratar, WhatsApp, a gente né? conversa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. É um Instagram, WhatsApp, pra vocês entrarem em contato com ela. E, porque eu sei que às vezes a pessoa, mesmo olhando tudo isso aqui, fala, eu queria pronto. Então, quem mora por aqui, pega pronto com ela, tá? Com certeza. E ela também me trouxe mais do que ela. E ela me trouxe um presentinho. O que é, Lu? Esse daqui é um presente que a minha cunhada trabalha com velas e aromas. E assim, eu quero que você abra e mostre a vela. É uma coisa assim que você não tem vontade nem de acender, gente. Sério. Eu ganhei uma que eu falo pra ela assim, eu deixo de enfeite, porque eu não consigo abrir. Eu sou dessa. Não Eu sei que não pode, que não pode ficar guardando as coisas, né? É igual quem tem taça, quem tem prato bonito, quem tem tudo que é de melhor na sua casa pra você. Mas eu também, quando eu vejo uma vela bonita, eu falei, eu ando apagando vela lá. Não, você tem que usar. Mas é que às vezes é tão bonita que você tem. Não. Olha isso. Gente, dá dó. Nossa, isso aqui é uma obra de arte, isso aqui é uma vela. Gente, que linda. Não é? Nossa, E eu acho que embaixo, não sei se ela tem os tons que ela tem na vela. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha que lindo, acho que tá. Eu abro. Vou abrir porque dá reflexo, né? Gente, que coisa mais linda. Não é uma perfeição? Nossa. O trabalho dela, assim, gente, é excepcional. O trabalho dela. Nossa, e o cheiro. E quando você acende, ela solta outra essência. É uma mistura de essência, sabe? Tem baunilha, acho que ela me Nossa, disse. no meu aniversário, eu não vou querer vela de aniversário. Vou querer essa daqui. Não, é linda, linda. E ela tem outros, o Instagram dela é Coline. Vou deixar Velas aqui Coline. também pra vocês. Como é o nome dela? Sandra. Sandra, obrigada, viu? Obrigada pelo carinho, obrigada por, né, lembrar de mim. E com certeza será muito bem usada. E vai levar assim, uma você entra no Instagram, tem maravilhosa. umas assim que você fala, gente, eu não tenho coragem de acender uma vela dessa. É tipo essa torta, ó. É. Olha que Ainda bem que a gente combinou. não teve coragem de comer a torta, Combinou, né, hein? gente? Deixar até aqui do lado, ó. Gente, que lindo, né? Tudo isso muda a nossa casa. Fazer receitas deixa a nossa casa com cheiro de casa, leva memórias afetivas para quem mora com a gente. Hoje eu até comentei num dos primeiros, acho que no primeiro episódio aqui, de receitas, que hoje em dia as pessoas, a gente até entende a correria, tá todo mundo vivendo na sua correria, né? E você acaba comprando muita coisa e esquece que, ó, é uma horinha. Claro que não é só essa uma horinha, você tem ali o tempo de preparo, você tem no mercado, você tem esse processo. Mas o que você deixa, se você tem filhos, marido, vai receber alguém em casa, olha que lindo quando alguém faz pra você. E deixar a tua casa com cheiro. Aqui cheiro vocês não estão entendendo o cheiro que tá. E é o cheiro de casa, o cheiro de aconchego, o cheiro de carinho, o cheiro de paz. Exatamente. Né? Eu penso muito assim, quando você faz um bolo para uma visita sua que vai pro seu marido ou pro seu filho, é o cheiro de casa, é o cuidado e o carinho. Mesmo. É isso mesmo, não é nem em si, claro que vai ser um espetáculo, né? Mas não é nem em si o comer, né? Mas é o ato, né? O ato de servir. E é tão lindo quando você deixa essas memórias. Então eu deixo uma pergunta pra você. A sua casa tem cheiro do quê? A minha vai ter agora cheiro de cheesecake e cheiro de vela. Espero que vocês tenham gostado. A torta, gente, sério. Parabéns, Lu. Obrigada. Mais uma vez, parabéns. Parabéns por você ter aceito o meu convite. Parabéns por entregar uma receita que eu sei que isso também faz parte do seu trabalho. Então, valorizem, né? Porque é o seu trabalho. Sim. E ela está presenteando vocês com a receita dela, tá bom? Então, obrigada, um super gente. beijo e tchau, até a tchau. próxima! Até!